Oi, gente. Hoje eu vim aqui contar para vocês o meu testemunho de uma graça alcançada por intermédio de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Vou mostrar para vocês a camisa que eu estou usando. Hoje é dia 16 de agosto. Ontem, dia 15 de agosto, foi dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu queria ter gravado esse vídeo um pouquinho antes para ele ir ao ar ontem. Só que por questões de eu estar envolvida com outras coisas, como trabalho, questões cotidianas, acabou que não deu tempo de gravar esse vídeo para ir ao ar no dia exato de Nossa Senhora Desatadora. Mas eu queria muito trazer esse testemunho para cá. Desde que eu comecei o canal, eu queria dar esse testemunho. E eu não me sentia preparada ainda. Aliás, não é nem no canal que eu queria dar o testemunho, eu queria dar esse testemunho de alguma forma. Uma vez eu até procurei ver se tinha alguma forma de eu enviar um testemunho de forma anônima para uma revista católica, eu acho, católica, meio esotérica, chamada Santos e Anjos. Só que essa revista, ela é bem limitada, os caracteres dela são bem limitados. Então não daria para eu contar de forma tão ampla. Eu não queria que esse testemunho servisse de forma nenhuma para expor ninguém ou para que fosse para mim vai descer, por isso que eu coloquei um título muito discreto, dizendo que esse é um vídeo de testemunho mesmo, sabe? Porque na verdade é uma história de um assédio moral que eu sofri. Só que eu não quero que as pessoas venham aqui interessadas nisso, como se fosse assim, uma fofoca. Claro que isso ajudaria muitas pessoas que poderiam estar passando por isso também, mas eu acredito que colocando esse vídeo com o título de testemunho sobre uma graça alcançada por Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por intermédio de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, eu acredito que esse título vai alcançar mais pessoas interessadas no testemunho que numa eventual fofoca, diremos assim. Eu atribuo o fato de eu hoje estar formada numa faculdade de Direito, numa faculdade federal de Direito, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Porque quando eu estava passando por isso, que eu vou contar para vocês, por muito pouco eu não desisti. Eu pensava nisso muito frequentemente quando eu estava nessa situação. Vou começar a contar agora e vocês vão entender um pouco melhor. Eu comecei a minha faculdade no meado de 2012, porque eu passei no vestibular para 2012.2, para a turma de 2012.2. E eu estava prevista para me formar em 2017.1, no primeiro semestre de 2017. E quando foi ali para 2015, mais ou menos, eu comecei a pensar sobre o TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Eu explico isso assim, para quem não está muito habituado com essa questão de faculdade, porque muita gente pode não saber o que é. Quem não fez uma faculdade, algum curso técnico que às vezes apresenta, agora até o ensino médio está tendo, né? O TCC, a monografia, algumas escolas têm isso como um trabalho a ser entregue. E na faculdade, esse trabalho é obrigatório você fazer, que é uma monografia. É um trabalho no Word, seguindo normas ABNT, que é um conjunto de normas aí que determina qual letra vai ser, qual o espaçamento entre linhas dentro do programa.
E esse trabalho tem que ter umas 40 páginas, se eu não me engano, acho que foi isso, na minha época, pelo menos. E desde o primeiro semestre assim, da faculdade eu já ouvia falar em TCC e pensava muito assim, em qual tema eu faria. E quando foi lá para o meio da faculdade, mais ou menos, eu comecei a pensar muito em discriminação no mercado de trabalho. Tipo, pessoas que têm tatuagem e não conseguem algum emprego, são vistas com outros olhos numa entrevista de emprego, ou pessoas de cabelo crespo, que é algo que eu pensei muito, que eu poderia passar, que eu já vi relatos de pessoas que passaram, é, de um patrão falar, você precisa prender esse cabelo ou alisar para trabalhar aqui, porque esse cabelo não passa uma imagem de cuidado, esse cabelo passa uma imagem de desleixo, de desarrumado. E eu pensava muito nisso, a discriminação que as pessoas passam, mulher, a questão de muitas terem a exigência de trabalhar de salto alto. Então eu procurei fazer meu trabalho sobre essa questão da discriminação no mercado de trabalho, tanto para as pessoas serem contratadas, quanto para as pessoas permanecerem no trabalho. E eu fui procurar sobre isso, fui procurar sobre como funcionava o TCC na minha faculdade, porque a gente tem que procurar um orientador, conversar com ele, ver se ele aceita orientar a gente. Era assim que funcionava, tinha um manual do TCC, alguns documentos que o orientador e a gente teria que assinar. E eu fui olhar as linhas de pesquisa sobre isso, porque cada orientador lá, na época que eu fazia pelo menos, era assim, cada professor tinha uma linha de pesquisa, cada professor orientador tinha uma linha de pesquisa. Alguns trabalhavam com temas envolvendo direito ambiental, outros trabalhavam com um tema envolvendo políticas públicas, outros direito do trabalho, que era ali que se encaixava o meu tema mais ou menos. E eu vi lá que tinha uma professora que ela trabalhava com esse tema de direito do trabalho, que curiosamente hoje em dia nem é uma área do direito que eu me identifico muito. Mas na época, sim, eu achava uma área interessante, eu achava que eu ia querer trabalhar com isso, inclusive. Tinha também uma professora lá que eu achava ela muito interessante, pelos posicionamentos que eu via que ela tinha, porque eu concorri numa chapa de CA, Centro Acadêmico, e ela apoiou essa chapa. Não ganhei, a minha chapa não ganhou, mas enfim. Eu achava ela muito interessante ali pelos posicionamentos que ela tinha dentro da faculdade, porque ela era uma pessoa engajada ali com as melhorias dentro do ambiente acadêmico. Achava uma pessoa interessante, assim, inteligente e boa, sabe? Uma pessoa, assim, de coração bom, sabe? Que tinha um ideal, assim, de buscar justiça social. E eu me encantava muito por isso, eu me encanto ainda muito por isso, por pessoas que são assim. E eu me encantei por perceber isso nela. Até aí tudo bem. Certo dia eu fui almoçar no restaurante lá, restaurante que fizeram lá, um restaurante universitário dentro da faculdade. E eu estava sentada sozinha numa mesa. Já estava nessa época de TCC mesmo, eu pensando muito nisso. E essa professora veio e sentou comigo. Ficou eu e essa professora ali sentadas, conversando. E acabou que nós caímos nesse assunto de TCC. Ela não orientava nessa temática que eu estava pensando em fazer. Mas eu tinha alguns temas também, eu pensava em Lei Maria da Penha, estava fazendo aniversário naquela época, mas eu conversei muito com ela sobre esse tema aí do direito do trabalho, da discriminação no mercado de trabalho,
E ela achou muito interessante, começou a conversar comigo. Eu até comentei com ela que o meu pai tinha trabalhado em sindicato, no sindicato, e foi um dos fundadores de um sindicato aqui. Ela ficou muito animada com isso, muito empolgada. E acredito que acho que tenha criado alguma admiração por mim, não sei, enfim, gostou de conversar comigo. Eu tenho essa impressão, não sei também, né? Mas eu falei com ela sobre esse tema, falei que eu conversaria com essa professora aí que eu tinha lido, que orientava sobre esse tema que eu pensei. E eu também falei que eu pensei muito nela, assim, para me orientar. Só que como ela não orientava dentro dessa linha de pesquisa, não ia dar para ela me ajudar nisso, para ela ser minha orientadora. E ela também me falou que não ia dar porque ela já tinha esgotado o número de alunos que ela poderia orientar naquele semestre, que são 5 alunos por professor. E que ela já tinha até passado desse limite, né? Que ela já estava com uns 7 alunos. Só que ela falou assim, mas eu vou conversar com o coordenador do TCC, né? Porque tinha um coordenador, além desses professores, orientadores, tinha um coordenador dessa área de TCC dentro da faculdade. Aí ela falou que ela ia conversar com esse coordenador e ia pedir autorização a ele para ela me orientar. E eu fiquei muito feliz, porque eu já conhecia ela, já admirava, né, a pessoa dela, como pessoa, como profissional, e fiquei muito feliz de estar podendo me aproximar dela e de estar podendo aprender com ela ali, né? Acreditei muito nisso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei insegura. Então eu mandei um e-mail para essa outra professora que eu tinha visto lá, que orientava dentro dessa linha de pesquisa que é direito do trabalho. E ela super aceitou, respondeu o e-mail, aceitando eu ter convidado ela para me orientar. Falou que queria marcar uma falou que queria marcar uma reunião comigo para acertar os temas, né? Porque assim, a outra professora que eu jantei, que eu almocei com ela tinha me dito que ia ver com o coordenador, mas só que ela não tinha dado muita certeza. Então eu mandei logo um e-mail para essa outra professora que já orientava mesmo dentro dessa linha de pesquisa. Só que depois que ela me respondeu, essa professora do e-mail me respondeu, essa que eu não conhecia muito, me respondeu, veio essa outra, a do almoço, né, que eu almocei com ela, e me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu tinha ela no WhatsApp porque eu estava dentro de uns grupos de pesquisa, então, e ela estava coordenando, é, orientando, fazendo leituras nesses grupos de pesquisa lá dentro da faculdade. Então eu tinha um WhatsApp dela, eu não lembro direito o que que era, mas era um grupo onde a gente se reunia para ler alguns textos e discutir textos acadêmicos mesmo. E eu tinha um WhatsApp dela. Então, eu acho que eu já tinha falado alguma coisa com ela. E ela me chamou e falou: Olha, o coordenador, pessoa tal, falou que eu posso te orientar sim. Aí eu fiquei feliz. Eu falei: Então, eu não vou mais nessa reunião com a outra professora, né? Porque eu vou ser orientada por ela mesmo. Já que eu conheço mais ela, conheço o trabalho dela, conheço a pessoa dela. E assim começou, né? Por muito tempo eu pensei, eu fiz uma grande besteira de ter aceitado ser orientada por essa professora e não pela outra. Eu fiz uma má escolha, porque aconteceram muitas coisas depois disso. Isso aí foi em 2016 já estamos em 2016, tá? Em 2016 ali, pro dia 1º de setembro, mais ou menos. Por que que eu lembro disso? Porque foi no mesmo dia que eu me encontrei com um amigo no shopping. E o shopping era na frente da faculdade. Eu fui lá na faculdade, aproveitei e fui
gravar um vídeo com o Xenitz, recomendam, gente, com esse amigo, que é o Amorim. Muita gente pode conhecer, muita gente que acompanhava o Xenitz recomendam, vai lembrar dele. A gente gravou um vídeo lá, tag, pro aniversário de Xena, da série Xena. Foi no dia 1º de setembro de 2016. Nesse mesmo dia, depois que eu gravei o vídeo, eu fui lá para a faculdade levar um termo que tinha, onde ela se colocava como minha orientadora, se nomeava como minha orientadora, alguma coisa assim. Não lembro bem o que que era, porque tinham vários documentos realmente que tinham que ser apresentados para fazer o TCC. O TCC é assim, um grande marco, né, na vida acadêmica. Então foi aí que começou, né? Foi aí que começou. O que eu posso dizer é que ali de 2016, desse tempo aí, pro final de 2016, foi tudo ok. Eu fiz um projeto de TCC, um projeto ali dizendo a metodologia, os temas que eu ia tratar, o tempo que eu ia demorar para escrever cada capítulo, foram 3 capítulos, as obras que eu ia utilizar. Então, assim, nesse tempo foi tranquilo. Eu marquei algumas reuniões com ela, alguns encontros, né, com ela, para ela me orientar quanto ao que eu devia fazer. E foi tudo muito tranquilo. Ela me falou que eu tinha que delimitar mais o tema. Então eu falei, eu vou falar da discriminação das mulheres que trabalham embarcadas, porque é uma coisa muito forte aqui na minha região onde eu moro, essa questão da indústria offshore, que é embarque para produzir petróleo, essas coisas. Muita gente pode não estar familiarizada com essa questão aí, com essa nomenclatura offshore. Então é isso, é trabalhar no mar, embarcado no mar, né? Na Petrobras e empresas terceirizadas pela Petrobras, contratadas da Petrobras, ou enfim, tudo que envolve isso aí. Então eu falei com ela que eu queria trabalhar com discriminação de mulheres que trabalham embarcadas e mulheres, sobretudo negras, assim, que pudessem ter algum problema com relação a essa questão do cabelo que eu falei, mas acabou que eu nem achei muito material sobre isso. Eu tratei mais sobre as mulheres em geral mesmo, nem falei muito sobre as mulheres negras. Mas teve um tópico no meu trabalho, sim, que eu apontei isso. E ela me falou que tinha uma professora, amiga dela, não sei se era professora, mas uma colega dela que era mestranda e fez um trabalho sobre isso também, me mandou o trabalho dessa amiga dela. E eu li muito esse trabalho dessa amiga dela e me baseei muito ali. Só que essa amiga dela fez um trabalho sobre sociologia, né? Era sobre a faculdade de sociologia, ou mestrado em sociologia, eu não sei. E era sobre um histórico ali das mulheres que começaram a trabalhar, as discriminações sofridas. E o meu trabalho tinha algumas diferenças, sim. Envolviam esse mesmo tema, né, mulheres embarcadas, mas no meu trabalho eu falei muito mais assim da legislação. Então eu peguei muito da pesquisa sociológica ali dentro do trabalho dessa colega da minha professora e peguei muito a bibliografia, as fontes, né? E tirei muitas ideias aí dessa parte e coloquei ali dentro da lei o que essas mulheres podem fazer quando são discriminadas, o que vai acontecer com elas, como que elas podem procurar a lei quando isso acontecer, como que elas podem fazer. Então eu também fiz uma entrevista, né, porque essa moça aí tinha feito uma entrevista, só que eu fiz uma entrevista, assim, totalmente diferente as perguntas, sabe. Eu fui muito mais pro lado da discriminação. Eu não lembro qual tinha sido o lado que ela foi exatamente, mas eu também peguei no trabalho dela muito das diferenças ali entre trabalho para homem, trabalho para mulher, que isso está incutido na cabeça de muitas pessoas,
que existe essa diferenciação, as mulheres são melhores para fazer trabalho de costura, os homens para serem pedreiros. Então, uma mulher que decide trabalhar como pedreira, ela vai sofrer muita discriminação, porque ali quase não tem mulher, vai ter uma ou outra. E também isso acontece muito nos cursos de engenharia, principalmente um pouco mais antigamente. Hoje em dia, acredito que as mulheres ainda sejam minoria nesses cursos, mas antigamente essa discrepância era ainda maior. Então, assim, eu usei muito esse trabalho dela para falar sobre isso. Só que no primeiro momento foi isso mesmo, gente. Foi o planejamento do trabalho em 2016. Terminei 2016, terminou o semestre, terminou tudo. Já estava assim, praticamente de férias. Eu fui lá mostrar esse trabalho para ela me dar as orientações. E até aí tudo bem. Eu vou falar para vocês que muitas vezes assim a gente marcou uma reunião, um encontro, para ela me dar algumas orientações. Eu sempre ia. E muitas vezes ela falava: eu não vou poder ir agora, a gente tem que marcar outro dia. Eu ficava lá esperando, aí ela me mandava mensagem assim, dizendo que não poderia naquele momento, dizendo que teria que ser outro dia, que aconteceu algum imprevisto. E eu, tipo, vinha de carro, gastava gasolina. A faculdade é longe da minha casa, às vezes ia de ônibus. Então, assim, complicado. Mas eu levei super numa boa, gente. Estava tudo numa boa. Eu super compreendi. Eu super compreendia que tudo bem, ela tinha alguns imprevistos. Mas, enfim, a história vai correr e, e as coisas vão complicar um pouco. Mas, assim, eu entreguei o trabalho para ela no final de 2016. E eu conversei com ela no final de 2016 e falei que eu não queria terminar o meu trabalho em 2017.1, que seria a previsão para eu terminar, a data prevista para eu terminar a faculdade, tendo em vista que eu comecei em 2012.2. Que eu queria terminar em 2017.2, não 2017.1. Que eu queria fazer todas as matérias da faculdade, terminar tudo, e deixar só o TCC ali pro finalzinho, para terminar mesmo, e, e ficar só isso pendente para eu receber o meu diploma. Eu ia ter até minha formatura, eu tive minha formatura, e depois colação de grau, formatura, missa, né, que teve, e depois disso começar a fazer o TCC mesmo, para valer mesmo, grosso, né, sem ser o planejamento ali que eu tinha feito. E ela falou que isso ia ser muito legal, que eu não ia me sobrecarregar. Eu também conversei com os meus pais sobre isso. Meu pai até falou: às vezes é bom dar um passo atrás para a gente dar dois para frente. Vai ser muito melhor assim. Você vai poder fazer um trabalho melhor. Eu também pensei nisso. Foi uma decisão um pouco difícil, sim, né? Terminar a faculdade mais tarde, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquila com essa decisão que eu tomei, porque eu sabia que eu ia ficar mais calma. Sabia, eu achava que eu ia, né? Enfim, passou o tempo, me formei assim, tive todas as solenidades, né? A festa de formatura, o baile, tive a colação de grau, a missa, foi uma festa, foram festas muito bonitas. Talvez algum dia eu traga até aqui o álbum de fotos para mostrar para vocês. Seria um vídeo interessante, hein? Todas essas festas foram ali pro dia 7 de setembro, 8 de setembro de 2017. Depois disso eu comecei a procurar ela. Eu acho que eu já tinha procurado até antes para começar a escrever o TCC, né? Antes disso eu já tinha procurado e já tinha começado a escrever o TCC. E até aí tudo bem, gente. Ela também tinha feito um planejamento que ela me enviou no, no WhatsApp falando até tal dia você tem que me entregar o primeiro capítulo, até tal dia o segundo, até tal dia o terceiro, até tal dia a conclusão. E assim foi, eu fui mandando para ela. Eu lembro que o primeiro capítulo
eu consegui enviar no tempo certinho para ela. Enviei ali, acho que um dia ou no dia do prazo final, porque a gente realmente tem que escrever muito no TCC, tem que procurar muita coisa, então eu, eu enviei ali no último dia do prazo, mas enviei. Só que o segundo capítulo eu escrevi muito, assim, muito, muito mesmo. Então uma semana depois do prazo, eu enviei para ela. E eu ia avisando para ela que eu estava enviando. Eu ia fazendo e enviando. Terceiro capítulo também mandei para ela a conclusão. E ela não me falava nada, assim, não me mandava nenhum feedback sobre os capítulos que eu tinha enviado. Aí quando foi para novembro, eu acho, ela me marcou de um dia eu ir lá pra gente conversar sobre o TCC, sobre o meu trabalho que estava pronto. E eu lembro que já estava quase terminando ali o semestre da faculdade mesmo. E ela me falou assim, o que eu tinha que consertar dentro do trabalho. E me falou assim, não vai dar para você apresentar mais nesse semestre, só no ano que vem. Ou seja, eu perdi ali o ano de 2017, que eu estava planejando terminar a minha faculdade em 2017 mesmo, né? 2017.2. Ela falou: eu vou para Niterói, outra cidade. Se você quiser apresentar esse ano, você pode ir para Niterói, apresentar lá segunda-feira, sabe? Você vai, faz todos esses ajustes. Isso era o quê? Era numa sexta-feira. Ela me deu os ajustes para eu fazer e falou: faz esses ajustes e segunda-feira você vai lá apresentar. Aí eu falei assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir ir, né? Porque tem o preço da passagem, né? Uma viagem daqui para lá não é barato, de ônibus, né? Que eu iria de ônibus. Eu falei, eu teria que ver também com os meus pais, porque na época eu não trabalhava, então eu dependia do dinheiro dos meus pais, dependia deles. Ainda dependo muito, embora eu trabalhe. E eu falei com ela, eu quero muito ir sim apresentar esse ano, mas vou conversar com os meus pais e tudo mais. Só que os meus pais aceitaram eu ir. Falaram que ia ficar um pouco apertado, assim, pra gente fazer a ceia de Natal, que isso ia comprometer bastante, assim, o orçamento. A gente estava com algumas dificuldades financeiras na época, mas eu resolvi que eu ia tentar e os meus pais também me apoiaram nisso. Só que ela me passou muitas coisas para eu ajustar e eu não estava conseguindo. Então eu falei com ela, eu estava me estressando, eu fiquei muito estressada tentando consertar os pontos que ela apontou que não estavam bons. E, o tempo muito pequeno, eu acho que eu tinha que enviar no domingo, tipo, foi sexta, aí eu tinha que acertar no sábado e enviar antes do. Não. Não, eu acho que eu tinha que acertar tudo até o final da sexta-feira ainda, até sábado de manhã, mais ou menos isso. Porque ela tinha que mandar para os professores lerem, né, os professores que iriam avaliar o trabalho, para os professores lerem, para segunda-feira eu apresentar, eu fazer minha defesa oral. Então, tipo assim, tava muito difícil eu fazer tudo e a ansiedade batendo, tendo essa pressão aí do dinheiro que ia gastar para ir para Niterói e, e muita coisa na minha cabeça, gente, né? Ah, eu falei, eu não vou conseguir, eu vou deixar pro ano que vem mesmo. Falei com os meus pais, vou deixar pro ano que vem mesmo, é melhor. Ano que vem eu apresento com calma. Eu acho que eu vou fazer esses ajustes com mais calma também. Fazer tudo com mais direitinho. Os meus pais, tá, tudo bem. Falei com ela também, vou apresentar ano que vem. Aí eu fiz lá os ajustes, fui fazendo, né? E tudo com mais calma agora e crente que no ano que vem, 2018, eu ia apresentar o trabalho e tá tudo ótimo, né? Assim, consegui, consegui.
mas teve muita luta para eu conseguir, que é isso que é o testemunho, né? Eu vou contar para vocês. Porque assim, eu comecei a conversar com a professora, né? Acho que o semestre lá na faculdade começava em março, mais ou menos. Aí ela falou assim: você só vai poder apresentar em maio, que vai começar a apresentação dos TCCs em maio. Vem aqui para eu dar uma olhada nos ajustes que você fez e tudo mais. Aí eu fui. Eu lembro que eu fui, conversei com ela me falou mais alguns ajustes lá que eu tinha que fazer, né? E eu tinha mandado e-mail também para ela e tudo mais. Aí eu fiz. é, Aí depois a gente teria que marcar uma outra reunião, algo assim. Eu só lembro que chegou no momento que eu falava com ela: oi, quando que eu vou apresentar o meu TCC? Como que tá? Ela falou que tinha que arrumar pessoas para me avaliarem. Aí eu ia perguntando para ela, né? E ela sempre queria marcar reuniões comigo e falava: tem que ser na próxima semana. Vamos ver na próxima semana como que vai ser. Vem aqui na próxima semana, vem aqui tal dia. Tal dia a gente vê como que fica. Tal dia você vem aqui que eu vou precisar que você faça mais alguns ajustes. Eu vou precisar conversar com você. Aí, às vezes, era para ser naquele dia, mas ela passava para outro dia. Ah, a gente pode apresentar então, vou marcar aqui. Vai ser com a professora tal e tal. Aí depois falava: ah, não vai dar mais com essas professoras, vai ter que ser outro dia. E foi só adiando, gente, só adiando. Aí chegou um momento que os meus pais começaram a ficar em cima de mim. Começaram a falar: quando que você vai se formar? Quando que vai vir esse diploma, né? Os pais começaram a cobrar. O que está acontecendo? Manda mensagem para essa professora, pergunta a ela quando que você vai apresentar esse trabalho, quando que você vai concluir isso. Você tem que ir lá na faculdade, a gente te leva. Aí os meus pais praticamente me obrigavam, me colocavam dentro do carro para eu ir lá na faculdade. Teve um dia que eles foram lá sozinhos conversar com a secretaria. E uma professora lá falou: ah, isso aí tem que ser tete a tete. Ela que tem que vir aqui e falar tete a tete com a orientadora dela. Não adianta ficar mandando um recadinho no WhatsApp, ficar marcando pro WhatsApp. Aí os meus pais começaram a me mandar ir lá, fizeram descobrir que dias essa professora dava aula lá e ficavam me mandando ir lá todos os dias que essa professora ia para cobrar dela, para conversar com ela. E aí, professora, e o TCC? Quando que eu vou apresentar? Como que vai ser? E eu tava ficando muito cansada, muito desgastada com isso. Eu tava com um pouco de vergonha também de ficar indo lá na faculdade toda quinta-feira, eu acho, toda terça e quinta, acho que eram os mesmos dias que a professora ia lá. E as pessoas me vendo, outras pessoas que estudaram comigo lá, que eram de períodos anteriores, me vendo, viram que eu ainda não tinha terminado a faculdade, que eu tava lá de repetente, né? Que, enfim, ela estava lá presa naquele embrulho e as pessoas perguntando: e aí, tá na profissão já se formou? E eu sempre falando: ah, já me formei, mas só falta o TCC e tudo mais. E estava sempre indo lá, gente, mas já estava ficando com vergonha também, mas enfim, né? Meus pais me obrigavam, enchiam minha cabeça para eu ir, eu entrava no carro e ia. Mas eu estava ficando muito angustiada com aquela situação, muito mesmo. Eu queria muito sair daquilo e que aquilo acabasse, né? E eu pensava: gente, tá, tá tenso demais. E os meus pais faziam o terço na Canção Nova na época. Hoje em dia eles nem assistem mais Canção Nova, que eles não gostam. Eles assistem outros canais católicos. Mas eles faziam terço nessa época e tinha uma moça lá, acho que o nome dela é Sônia. Eu tenho até uma foto com ela de quando eu fui na Canção Nova. Ela rezava lá o terço, o Santo Terço, na ermida da Mãe Rainha. E eu estava no quarto lá com os meus pais, deitada no colchonete, alguma coisa assim, fazendo alguma coisa. Eu não entendia muito o terço, hoje em dia eu rezo o terço muitas vezes, mas eu não entendia muito o terço, não ligava muito, né? Mas eu fiquei
Teve uma hora que eu parei pra olhar pra televisão e eu vi essa moça que rezava, eu acho que é Sônia o nome dela. E ela tava com uma camisa, gente, com uma camisa exatamente igual essa aqui. Essa camisa que eu comprei na Canção Nova, quando eu fui lá e tirei foto com essa moça, inclusive. Eu fui lá nesse terço, né, e tirei foto com ela. E comprei lá na Canção Nova essa camisa. E essa moça, ela tava com essa camisa nesse dia que eu tava lá. Passando por tudo isso, eu olhei pra televisão e vi ela com essa camisa assim. Aí eu lembrei, nossa, essa santa, essa Nossa Senhora é a desatadora dos nós. Eu lembro que minha mãe rezava muito pra ela quando eu era criança, por algumas causas que a minha mãe tinha, alguns desejos dela, algumas coisas que ela queria que fosse desatado da vida dela. E eu comecei a pesquisar sobre essa santa. Eu coloquei na internet Nossa Senhora Desatadora dos Nós e falei assim, pensei, né? Isso que eu tô passando é um nó, eu tô amarrada nessa situação. O meu TCC tá amarrado, meu diploma tá amarrado, eu tô sentindo essa angústia muito forte. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar uma novena para essa santa. Eu pensei, vou começar a fazer uma novena para essa santa, que é a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Aí eu procurei na internet, eu procurei no Play Store, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não lembro se eu procurei no Google ou no Play Store, mas eu achei no Play Store um aplicativo onde tinha uma novena. Na segunda vez que eu fiz essa novena, eu baixei um aplicativo também, eu vou deixar ele aqui. Eu acho que não foi o mesmo, tá? Eu acho que eu não consegui achar de novo esse mesmo que eu fiz lá em 2018. Nessa segunda vez que eu fiz, que eu contei o testemunho aqui também, que foi em relação à faculdade de História, eu fiz também por um aplicativo de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu baixei esse aplicativo e comecei a fazer a novena. Eu fazia a oração e no final da oração falava para rezar o terço. Foi aí que eu comecei a me afeiçoar ao terço, inclusive, né? Que eu não tinha muito hábito assim, de rezar o terço e não ligava muito, não achava importante. Eu comecei a rezar todos os dias, fervorosamente, concentrada, de maneira concentrada, olhando para uma imagem de Nossa Senhora que tem aqui, Nossa Senhora Aparecida, fazendo novena de Nossa Senhora Desatadora, olhando para essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque são só títulos diferentes, mas são a mesma pessoa. E eu lembro que no segundo ou no terceiro dia, as coisas desandaram demais, gente, com relação ao TCC. Eu lembro que os meus pais mandaram eu ir lá na faculdade falar com as professoras que essa orientadora minha tinha dito que iriam me avaliar. Aí eles pediram para eu descobrir o horário que elas davam aula, para eu ir lá na sala delas e falar, tá confirmado? E aí, tá confirmado? Você vai me avaliar mesmo? Dia tal, tal hora? Só que essa professora desmarcou de novo e marcou um encontro comigo. Aí eu fui lá numa manhã que ela tava lá e comecei a conversar com ela. Falei, olha, professora, eu tô muito angustiada. Abri meu coração mesmo. Acho que isso era no segundo ou terceiro dia da novena. Estou muito angustiada com essa situação toda. Eu gosto muito da senhora, admiro muito, respeito muito, sabe? Mas eu tô percebendo que a gente não tá conseguindo desenvolver o nosso trabalho. É, eu só queria mesmo terminar isso e apresentar e conseguir ter o meu diploma. Os meus pais estão me cobrando e tudo mais. E ela ficou super brava porque eu tinha procurado algumas professoras para falar com elas sobre o assunto do TCC, né? Para confirmar que elas iam mesmo me avaliar. Ela ficou super brava e começou a descarregar muita coisa em cima de mim, gente. Ela começou a falar que o trabalho estava ruim demais, sendo que esse tempo todo ela nunca tinha me dito, né? Ela começou a falar que o trabalho estava ruim demais. Ela me acusou de
plágio, mas tipo assim, gente, é, eu tava citando tudo, sabe? Ela falou que era plágio dessa amiga dela que ela tinha me passado o trabalho para eu me basear. Eu tava citando tudo. E o que tinha no trabalho da amiga dela, que eu não conseguia achar referências, eu colocava assim, Apud. E tinha muito Apud no meu trabalho, realmente. Mas eu mandava pra ela, ela não falava nada, pra mim tava tudo bem. Pra mim não tinha problema botar o Apud lá, porque eu tava colocando, tava mandando pra ela. Ela não tava falando nada. E ela começou a falar que era plágio o trabalho. Começou a falar muita coisa pra mim, que eu não sabia lidar com prazos, que eu tava mandando os capítulos atrasados, extrapolando prazo em datas diferentes do que ela tinha estipulado lá no cronograma, sendo que eu acho que eu mandei só o segundo capítulo, que eu escrevi mais, uma semana depois, porque realmente eu escrevi muito mais. Os outros eu mandei dentro do período certo, mas ela falou que eu tinha atrasado tudo, que eu faltava reuniões que ela marcava, gente, o que não era verdade, era o contrário, inclusive. Ela que desmarcava, eu ia lá na faculdade. É claro que eu ia, gente. Aquilo ali era o quê? Era a realização do meu sonho, era o que eu estava lutando para conseguir. Eu ia lá. Talvez ela não fosse, porque para ela era só mais um trabalho, mas para mim era o trabalho de conclusão de curso, né? Então, assim, ela faltava e eu procurava compreender, porque tudo bem, ela é mãe, esposa, tem a vida dela também, tem os imprevistos dela, e ela sempre desmarcava, assim, os encontros que eu marcava com ela. E, e ela começou a falar comigo e eu comecei a chorar. Eu não consegui nem me defender, eu comecei a chorar, assim, só chorar. Né? Eu me senti muito humilhada nesse dia, né? E eu saí da sala dela pensando, eu não quero mais terminar essa faculdade, não quero mais. Não, não tá valendo a pena. É, eu tô muito esgotada. Foi horrível. Só sei que foi horrível. Eu lembro que antes disso, um pouco, eu vou contar pra vocês que os meus pais tinham me levado. Eu não sei se foi antes ou depois. Não, acho que foi antes. Foi antes até de eu começar a novena. Os meus pais tinham me levado lá pra faculdade e eu tava muito angustiada. Eu queria o carro em movimento, eu pular do carro pra eu me machucar muito. Não tava pensando no suicídio nem nada disso. Eu queria me machucar muito pra eu ter outra coisa pra me preocupar, outra dor pra me preocupar, entendeu? Porque eu queria me livrar daquela dor ali. Então, assim, foi um momento muito escuro da minha vida. E eu comecei a fazer a novena. E a partir do momento que eu comecei a fazer a novena, eu comecei a ter mais fé. Só que ali tudo parecia ter desmoronado quando ela começou a me falar aquelas coisas que eu tinha plagiado, que ela estava chateada comigo, que ela ia até chamar a amiga dela para me avaliar, mas que ela tá com vergonha do trabalho que eu fiz. Ela falou tudo isso e eu comecei a chorar e saí da sala dela chorando. E o meu pai tinha me levado, né, na faculdade, ele estava indo pro banheiro, ele me viu passando chorando. Eu falei, eu não quero mais fazer TCC nenhum, deixa isso pra lá, eu não quero mais me formar em faculdade nenhuma, já chega, eu não tô aguentando mais. E meu pai falou, não, calma, essa mulher não pode fazer isso também, ela tá prevaricando, né, ela tem que te orientar e tá se negando a fazer isso. Aí o meu pai falou, me acalmou e falou assim, vamos lá na secretaria, que a gente vê como que a gente pode fazer de trocar o orientador, colocar outro orientador para você, talvez começar um novo tema. E eu já estava pensando mesmo, né, em começar um outro tema. Eu já tinha até pensado, assim, em um outro assunto para tratar. Ia ter que começar tudo do zero, mas eu pensei assim, tá tudo bem, porque eu vou me livrar dessa situação. Eu vou começar uma nova situação, mas eu não vou mais estar presa nessa. Talvez seja esse um nó que precise ser desatado da minha vida, né? Começar uma nova etapa e sair daquela etapa e começar uma outra.
Aí a gente foi lá na secretaria falar com a moça sobre a possibilidade de trocar de orientador. O meu pai que falou mais que estava tendo um problema com a orientadora. E na hora que o meu pai estava falando, ela entrou na sala. Então eu cutuquei o meu pai e falei: aquela ali é a professora. Aí o meu pai olhou para ela e falou: é a senhora, a dona. Falou, né? Aí ela: sou eu, por quê? Tipo assim, numa. Com a guarda levantada, sabe? Ali já estava armada para iniciar alguma discussão. E o meu pai falou que estava havendo um ruído na comunicação entre eu e ela, que a gente não estava conseguindo chegar num consenso de quando e como é, fazer essa apresentação de TCC, terminar, concluir esse trabalho logo. E ela começou a falar mal de mim pro meu pai, a falar que eu era uma pessoa imatura, que eu faltava às reuniões, os encontros que ela marcava pra gente. E eu só sabia chorar. Eu tinha até como provar que quem desmarcava era ela, porque o meu celular estava ali e eu podia abrir e mostrar ela remarcando tudo. Mas eu só sabia chorar ali do lado do meu pai, eu não estava querendo brigar, eu não estava querendo nada disso, eu só estava querendo me livrar dessa situação. E o trabalho já estava pronto, então, tipo, seria muito mais fácil eu apresentar logo, terminar e apresentar logo, fazer os últimos ajustes, do que começar tudo de novo. Racionalmente, olhando, isso seria muito mais fácil. Só que eu já estava querendo recomeçar mesmo. E ela falou que ela não queria mais me orientar, que ela ia pedir, ela ia renunciar. E o meu pai pediu para ela, por favor, não faz isso, e fez um discurso que na hora a moça da secretaria se emocionou com o discurso do meu pai e ela também se emocionou. A secretária depois falou que ela se emocionou também. Meu pai falou: tudo bem, ela pode ser imatura, ela é imatura, ok, mas o que a gente pode fazer para resolver essa questão? Eu peço a você que não deixe de orientar ela, porque a gente cria um filho, dá educação, luta tantos anos para ele conseguir se formar e tudo mais. Meu pai falou muitas coisas mesmo. E eu só sabia chorar e pensar também que eu estava passando por tudo aquilo, aquela humilhação, me sentindo muito incapaz, me perguntando por que isso tudo está acontecendo, né? E a minha mãe estava no carro, ela disse que ela estava no carro o tempo todo rezando a oração do Espírito Santo. A gente estava frequentando um grupo de oração, oficina de oração da Igreja Católica. Não sei se vocês conhecem, é do Laraganha, um, um, um religioso com esse nome. Eu não sei se é esse o nome exatamente, é um nome difícil, ele é estrangeiro. É, e ela estava com um kit dessa oficina e ela estava rezando num livrinho uma oração para o Espírito Santo o tempo todo. E estava acontecendo essa confusão. A professora voltou atrás, falou que não ia renunciar, que ela ia sim me orientar. E eu estava muito triste, decepcionada, mas depois eu percebi que foi ali que o nó começou a se desfazer, que ela colocou tudo para fora, tudo que ela pensava mesmo para fora. Falou que o trabalho era plágio, então eu mudei todo o trabalho, acho que em 2 semanas, enviei para ela dar o parecer dela. Ela deu, eu fiz uns pequenos ajustes e em questão de 2 semanas eu estava apresentando o trabalho. Eu só sei que eu ensaiei em casa, tudo direitinho, e no dia eu fui na faculdade, tinha duas pessoas, dois calouros, assim, pessoas recentes na faculdade, sentaram, estavam esperando começar uma aula. Aí eu falei, mas aqui vai ser a minha apresentação de TCC daqui a pouco.
Se vocês quiserem assistir, eu até repassei com eles o trabalho, falei para eles, ensaiei com eles, né, apresentei ele para eles. Era um menino e uma menina, se eu não me engano. Falei do tema, comecei a falar como que eu iria apresentar o trabalho, né, passei o meu texto para eles, o texto que eu tinha feito. E depois de um tempo, elas chegaram, né, a orientadora e as duas avaliadoras. E uma das avaliadoras, gente, era aquela professora que lá atrás eu tinha mandado um e-mail para ela me orientar. Eu não sei se ela lembrou, mas ela foi uma das minhas avaliadoras nesse dia. Então eu apresentei o trabalho no tempo exato, né, nos 5 minutos, eu acho, de sustentação. No final, elas começaram elogiando muito o trabalho, as duas, e depois começaram a fazer uma série de críticas. Eu pensei, pronto, não passei, vou recomeçar tudo de novo mesmo. Talvez seja isso mesmo. Talvez seja para eu recomeçar. Mas eu estava totalmente conformada. Se eu tivesse que recomeçar, tudo bem. Eu já estava até pensando no outro orientador que eu ia falar sobre esse tema que eu pensei. Então eu estava muito conformada. Aí elas falaram e na hora elas começaram a me dizer assim de autores que eu poderia ter usado na minha pesquisa, que a professora orientadora nunca tinha me falado desses autores. Ela nunca tinha trago novas possibilidades para mim, além desse trabalho, né, dessa amiga dela. É, e essas professoras me trouxeram muitas possibilidades assim, de coisas que eu poderia ter usado ali na pesquisa, que elas achavam interessante que eu tivesse colocado. E eu fiquei pensando, poxa, né? Um bom negócio que eu fiz, né? Trocar aquela orientadora que eu mandei e-mail por essa que eu almocei. Mas enfim, gente, aconteceu, tinha que ser, e hoje se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho. Logo depois de fazerem todas essas observações sobre o meu trabalho, elas me pediram para sair, né? Porque é assim que funciona. Eles sempre pedem todo mundo que está na sala para sair, ficam só lá as 3 pessoas, a orientadora, mais os avaliadores, e discutem sobre o trabalho. Eu fiquei esperando lá fora pelo resultado. Eu já não tinha certeza se eu passaria ou não. Eu já estava pendendo mais para não passar. Eu achava que eu não ia passar mesmo. E que tava tudo bem, mesmo assim. Aí fiquei uns 15 minutos do lado de fora, encontrei uma amiga, conversei com ela, uma amiga que eu conheci num show, gente. Era calor lá na faculdade, me encontrou, né? Cidade pequena. Aí a gente começou a conversar e eu falando sobre o trabalho. E ela me dando uma força, foi muito bom, sabe? Às vezes uma pessoa passa brevemente assim pela nossa vida, dá uma força tremenda pra gente e ela nem imagina. E naquele momento ali, essa menina me deu força ali, só em ficar ali conversando comigo, ela me deu essa força. E eu voltei para a sala e elas começaram a ler lá um papel, não sei, não lembro quem foi a própria orientadora, essa professora minha aí. Ela leu um papel, várias coisas, e no final eu já estava pensando, olhando assim pela janela, vendo o sol, vendo a natureza, contemplando, agradecendo a Deus, né, porque eu tinha conseguido, pelo menos ir até o fim dessa etapa, e pensando, não deu ter passado, vou começar tudo de novo, tá tudo bem também. Mas no final recebi 8 no TCC, sem ressalva nenhuma, porque às vezes tem lá uma coisa assim, aprovado, mas com ressalvas. Eu não tive ressalva nenhuma. Para a honra e glória do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que eu estou dando hoje esse testemunho aqui, para que vocês acreditem também e peçam com fé. Foi ali a concretização da graça alcançada, que foi realmente ali, naquele momento que ela começou a falar aquelas coisas que, para mim, me fez me sentir humilhada, me fez me sentir mal e tudo. Foi ali naquele momento que o nó começou a ser desatado mesmo. Eu compreendi isso depois.
E durante esse processo, quando eu estava escrevendo o TCC, né, reescrevendo, porque ela falou que era plágio, eu comecei a reescrever. Quando eu estava reescrevendo, me veio uma revelação, assim, uma vontade de rezar por ela, porque eu comecei a sentir muita raiva das coisas que ela tinha me falado. Falou mal de mim pro meu pai, e eu acho que tinha falado mal de mim até para outras pessoas lá na faculdade, não duvido. Então eu fiquei com muita raiva, mas eu lembrei que Jesus falou que a gente precisa rezar não só pelas pessoas que a gente ama, mas também pelas que nos perseguem. E eu comecei a rezar, falar, meu Deus, se ela tiver com algum problema, resolve, Pai, resolve, Nossa Senhora, vai lá nesse momento e ajuda ela. E que o Espírito Santo desça sobre ela, sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre os filhos dela, no casamento dela. E comecei a rezar por ela. Se ela estiver precisando de alguma coisa. No grupo de oração, nessa oficina de oração, eu falava muito disso. O maior desafio do cristão é perdoar, é rezar pelas pessoas que perseguem ele. E eu falei isso lá no grupo e eu levei isso para a vida. Eu cheguei a essa conclusão mesmo. Eu falei, eu tenho que fazer esse sacrifício de rezar por ela, entendeu? E comecei a rezar por ela. E recentemente eu até descobri que ela tem alguns problemas no casamento dela, umas coisas pesadas assim, que ela precisa mesmo de oração, sabe? Por muito tempo eu tive raiva dela, assim, eu via foto dela, eu via falar dela, eu ficava com muita raiva. Mas com o tempo isso foi passando, sabe? Porque o perdão, às vezes a gente acha que perdoou e a gente quer de fato perdoar, a gente sabe que é o certo perdoar, mas aquilo não é uma coisa que sai do nosso coração de uma hora para outra só porque a gente quer, simplesmente acabou. A gente vê a pessoa na nossa frente, a gente não sabe o que a gente vai sentir. Mas hoje eu sei que, muito provavelmente, se eu ver ela na minha frente, eu não vou sentir aquela raiva toda, sabe? Porque não foi ela. Não foi ela que estava agindo ali. Provavelmente foi alguma coisa muito além dela, espiritualmente falando. Foi alguma coisa contra a vontade de Deus, sabe? Por muito tempo também, nesse período ali que eu estava amarrada nessa situação, eu achei, talvez não seja da vontade de Deus que eu me forme nessa faculdade. E eu até falei com um rapaz da igreja também, contei esse testemunho para ele me falou, se fosse da vontade de Deus, você ia tomar essa decisão de parar a faculdade e ia se sentir em paz. E ele me falou também, pela história que eu contei para ele, era realmente algo espiritual que estava ali. E o fato de eu ter visto Nossa Senhora na camisa da moça foi tudo uma revelação. De fato, ela se mostrou para mim para que eu pudesse pedir ajuda dela e ela me ajudar. Então, assim, esse é o meu testemunho hoje. Eu fico muito feliz de falar isso, gente, de contar esse testemunho. Eu passei por tudo isso. Se não fosse eu ter passado por tudo isso, eu não ia estar aqui contando esse agir de Deus na minha vida. Talvez o mal triunfasse, mas o mal não triunfou. Eu consegui ter sabedoria espiritual naquele momento. Se você está passando por uma situação também que você está se sentindo presa, amarrada em algum lugar, amarrada em alguma situação, não desista. Peça à mãe que o filho atende. Pede a Nossa Senhora que ela vai conseguir com Deus, ela vai conversar e vai conseguir, porque ela ela tem muita força perante Deus, a oração dela tem muita força perante Deus, gente, a intercessão dela. Então, se você está passando por uma situação assim que você está se sentindo presa, ou que tem alguma coisa amarrando ali, algum problema, gente, pede que ela vai atender. E Deus também vai atender as suas preces a partir dela. Então, assim, gente,
é o que eu digo, sabe? E além de perseverar nisso, nessa fé, pedindo, tenta se converter nesse momento de provação. Se converter, que eu digo, não é tipo assim, se converter a uma religião, sou católica. Eu sempre fui católica, né? Desde que eu me lembro, sim. Já frequentei outras religiões quando criança, conheço um pouco do protestantismo, já conversei um pouco com espíritas, mas sempre fui católica, sim. Sempre me entendi por católica. E então não é se converter a uma religião, ou começar a acreditar, se converter dentro do catolicismo é um processo diário. E isso também me proporcionou um processo de conversão a partir do momento em que eu tive essa revelação de que eu devia rezar por uma pessoa que me fez se sentir tão humilhada, entendeu? Eu me senti humilhada. Depois de um tempo, eu concluí que eu passei por um assédio moral, sim. No momento que ela falou que ela não ia me orientar mais, eu me senti sem voz e sem poder nenhum, porque ela é uma professora com mestrado, doutorado, ela é alguém dentro da comunidade acadêmica. Eu era uma simples aluna, uma simples universitária, sem diploma, e muito possivelmente as pessoas acreditariam que eu estava nessa situação por ser desinteressada, por ser imatura, por ser tudo aquilo ali que ela falou que eu era mesmo, entendeu? Ou seja, foi sim um assédio, uma forma de assédio, porque ela é superior, ela tem mais poder perante eu, que na época era só uma aluna ali, sem tanta formação acadêmica, sem tanta moral assim perante o mundo, jovem. Enfim, foi um momento complicado, sim, da minha vida. Eu digo assim, toda história tem dois lados, esse é o meu lado da história, e esse é o meu canal, é aqui onde eu conto o meu lado da história. E esse também é o meu testemunho, gente, de como as coisas aconteceram e de como eu consegui sair dessa situação. Não fui eu que saí, foi Deus que me tirou dessa situação. Foi Nossa Senhora que desamarrou os nós que estavam ali me colocando nessa situação. Foi isso que aconteceu. E esse mês de agosto está tendo a Quaresma de São Miguel. Esse vídeo não vai ao ar no dia de Nossa Senhora Desatadora, né? Porque já passou. Mas vai durante esse período aí de quaresma. Eu espero que alcance muitas pessoas, que seja um instrumento de evangelização, de conversão e que muitas pessoas vejam nisso uma esperança. Vejam nesse relato uma esperança para se apegarem também a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. É isso, gente. Um beijo.